você também semeia na obra de Deus. Então, vai aparecer aí na tela para vocês os nossos dados bancários, que é na Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003, que é pessoa jurídica. A nossa conta é a 1069, dígito 7, em nome da Assembleia Cristã Livre. E a nossa chave do Pix, que é super fácil, o nosso e-mail é ofertas, no plural, @adamorcdecasa-livre, tudo juntos, tudo junto, ofertas@aclivre.com. Abre o teu coração, ajuda a obra de Deus, ajuda a gente a continuar a levar a mensagem do Evangelho para todas as almas sedentas que estão aí por esse mundo afora. Em nome de Jesus. Vamos fazer agora uma oração para agradecer as ofertas da nossa querida Irmandade. Oremos. Deus bendito e santo, graça nós te damos, porque o teu povo tem mantido a tua obra com o coração aberto e não tem deixado faltar nada, Senhor, para que o teu evangelho seja pregado. Retribui a cada um com bênçãos do céu, derrama a tua glória, a tua virtude, e que a nossa Irmandade possa ver a boa mão de Deus trabalhando em seu favor. É o que pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus? No Santo Evangelho, escrito por Marcos, nós leremos no capítulo 7, no versículo 24. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 24, onde fala a mulher cananeia. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo ouvido falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Ciro-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas debaixo da mesa dos filhos. Então ele disse-lhe: por esta palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Somente até aqui, irmãos. Amém. Igreja de Deus, o Senhor, de forma graciosa, de forma maravilhosa, trouxe aos nossos corações hoje esta santa palavra, contando a história dessa mulher improvável, dessa mulher que não tinha relacionamento com os judeus. Eles não tinham comunicação, eles eram brigados. Mas a necessidade, o desespero, ele é maior do que qualquer coisa. E quando a gente precisa muito de alguma coisa, a gente passa por cima de tudo, absolutamente de tudo, para poder alcançar aquele objetivo, para poder alcançar aquela ajuda, aquela obra, enfim, aquele caminho aberto para o que a gente está buscando. A tônica, a mensagem principal dessa palavra hoje é mostrar à Igreja de Deus que nós temos que traçar prioridades na nossa vida e ver o que importa mais e o que importa menos. Muita gente fala por aí, a gente ouve bastante o pessoal falar: orgulho não enche barriga. Irmão, não tem verdade maior do que essa. E quantas vezes, por causa da nossa intransigência, por causa do nosso coração duro, por causa da nossa teimosia, por causa da nossa falta de humildade, nós perdemos grandes oportunidades. Perdemos portões abertos na nossa vida e deixamos de ser abençoados quando poderíamos receber o extraordinário de Deus em nós.
Essa mulher, porventura, ela não sabia que eles não se comunicavam? Porventura, ela não sabia que eles não tinham humildade? Prova disso foi a resposta que o Senhor deu a ela, testando-a, mostrando a ela. Veja, irmão, quando Deus nos testa, não é para provar nada para Ele. Deus sabe de tudo. Deus sabe a resposta, Deus sabe a reação, Deus sabe a consequência. Quando Deus nos testa, é para provar a nós mesmos aonde está o nosso coração. Então não pense que Deus está te examinando para tentar descobrir quem você é, para tentar entender. Deixa eu entender como que é o Rodrigo. Deus criou a todos nós. Somos feitura de Deus. E Ele conhece o que está nos nossos corações. Mas nós, às vezes, precisamos ser iluminados, como essa luz está aqui me iluminando, pela palavra de Deus, para que entendamos aonde estamos, quem somos, o que estamos fazendo e quais resultados essas ações trarão na nossa vida. Mas ela já tinha se preparado, ela falou, certamente a resposta não vai ser boa. Certamente eu vou receber um empurrão, um chega para lá. Respirou fundo e disse, eu sei o que eu estou buscando. Eu sei o que eu preciso. Eu sei aonde eu quero chegar. E hoje Deus te faz essa pergunta, não para Deus, para você mesmo. Quem é você? Você é aquela pessoa que dizem que você é? Você é aquela fofoca que falaram de você? Você é aquela calúnia que levantaram de você? Não, irmão Rodrigo. Em nome de Jesus, eu não sou. Então descansa, meu irmão. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa que ninguém acredite na sua história. Você acredita? O Senhor te diz essa noite, eu acredito. Glória ao nome santo do Senhor. Eu acredito em você. Eu sei quem você é. Sei das tuas falhas. Sei onde você erra. Sei onde você manqueja. Sei onde você negligencia. Mas eu te conheço. Eu te criei. E até os teus defeitos fazem parte daquilo que você é na presença de Deus. O problema é que nós vivemos em função de mostrar, de parecer, de provar alguma coisa para alguém. E isso não tem fim. Esse ciclo vicioso não tem fim. Porque você nunca contentará ninguém. As pessoas sempre acharão um defeito naquilo que você faz, naquilo que você é, naquilo que você fala, da maneira que você pensa. E é legítimo que seja assim. Assim como eu e você achamos defeito nas pessoas que estão à nossa volta. A gente não concorda com uma posição política, a gente não concorda com uma posição religiosa, a gente não concorda com um comportamento, com uma escolha. Uma escolha de vida, uma escolha política, como disse, uma escolha sexual. A gente está sempre criticando. Mas essa mulher, eu sou grega, sou sírio-fenícia de nação, a gente não tem muita amizade, mas ele é a fonte da libertação. E eu creio nele. Aquele dia, irmãos, o dia desse acontecimento, foi um dia para ficar para a história, um dia memorável, onde duas nações se encontraram. E uma teve a grandeza de pedir socorro à outra. Nós temos problemas, nós temos divergências, nós temos diferenças, mas você está com a chave da bênção. Me socorre. Ela foi até o Senhor. Mestre, socorre-me, pois a minha filha está miseravelmente endemoniada. E ele, testando-a para ela mesma e para as pessoas que estavam à volta, entender que a humildade precede a honra. Irmãos, irmãs, não tem porta que a humildade não abra. Não tem porta que o amor não abra. Não tem coração inflamado, coração endurecido, que não seja amolecido e aquietado com palavras de humildade e de amor. Hoje o Senhor põe nos teus lábios palavras de amor e de humildade. Põe na tua mente e o teu coração a consciência de que com luta não se chega em lugar nenhum,
Mas o caminho da paz é o caminho da vitória, é o caminho da libertação, é o caminho da salvação, irmãos. Socorre-me, Senhor, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mulher, ele responde, não convém tirar o pão dos filhos aos judeus e entregá-lo aos cachorrinhos, que é você e o seu povo. Irmão, você está preparado para receber um não? Você está preparado, preparada para enfrentar adversidades? Você sabe que o não, que a negativa, que o insucesso, até o fracasso, fazem parte do nosso crescimento? Esse evangelho que está sendo pregado aí, ele é um evangelho do sucesso, ele é o evangelho do 100% de êxito. Ele é o evangelho de que você é a última bolacha do pacote, a estrela mais brilhante do céu. Irmãos, Cristo foi tocado de um monte de lugar. Curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Ou seja, ele teve 90% de perda, então. Então o resultado não foi o esperado. E nem por isso ele desistiu. Cristo, aos olhos do homem, aos olhos principalmente do povo romano naquele tempo, foi o maior perdedor da história, ressuscitou Lázaro, curou e libertou a cegos, mudos, surdos, coxos, limpou os leprosos, expulsou os espíritos imundos e morreu crucificado. E muitos disseram, salvou a tantos e não pode salvar a ti mesmo? Se tu és o Cristo, desce da cruz. Mas aquela perda, ou seja, a morte física, fazia parte de um ganho maior. As pessoas estavam preocupadas, bendito seja o nome do Senhor, dizendo, perdeu, deixou-se ser crucificado, não era o Cristo nada, mas ele tinha uma missão, dar a si mesmo por sacrifício vivo, para perdão do meu e do teu pecado. Então, o que para alguns era fracasso e insucesso, para Deus era a salvação da humanidade. Bendito seja o nome do Senhor. Entende, irmãos? A mesma situação vista por dois lados. Então, não se sinta indignado se em algum momento do processo você parecer perder, voltar atrás. Essa mulher teve que ceder. Entre brigar e ser feliz, eu escolho ser feliz. E ele dizendo a ela, não convém tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Sim, Senhor, ela respondeu. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. A bênção está com vocês. Dá uma migalha para mim. Aí, irmão, todos os que estavam à volta, e o próprio Cristo, foram comovidos. Toda aquela atmosfera de animosidade, ela foi desmanchada com meia dúzia de palavras. Irmão, a chave da libertação está na tua mão. Basta você dar o passo certo, falar a coisa certa, fazer a coisa certa. A palavra diz que madeira que não enverga, quebra. Enverga, irmão. Prostra até o chão se preciso for. Mas receba a tua vitória em nome de Jesus. O Senhor, olhando para ela, disse, mulher, grande é a tua fé. Por esta palavra, vá em paz. O demônio já saiu da tua filha. Glória ao nome do Senhor, irmãos. É isso que Deus espera de nós. Uma atitude de humildade. Um coração quebrantado. Um coração humilde. Um coração aberto para receber o novo de Deus. E essa é a mensagem da palavra para todos nós hoje. Te diz o Senhor, a chave da libertação está na tua boca, está nos teus lábios, está no teu comportamento. Muitos pensam ganhar os filhos debaixo de chibata, de cinta, de paulada. Pensam ganhar os funcionários humilhando. Pensa ganhar a igreja subjugando, com doutrina de homem, com peso de homem. Estão enganados, irmãos. Estão enganados. Os apóstolos
deixaram o pouco que tinham para seguir o Mestre, porque acreditaram nas suas palavras. O maior poder do ser humano está nas palavras. Se reproduzir, os animais se reproduzem, comer, os animais comem, beber, os animais bebem, mas falar, só o homem fala, raciocinar. Uma dádiva dada por Deus, que deve ser usada com maestria, com excelência. E se pedir ao Senhor, o próprio Salomão escreveu nos Provérbios, se alguém tem falta de sabedoria, pede a Deus, que dará liberalmente, com abundância. E hoje o Senhor derrama a todos nós a sabedoria do Espírito Santo. E o Senhor te diz, eu te libertarei, e pelas tuas palavras, fique em paz, o mal já saiu da tua vida, em nome de Jesus. Então é necessário que a gente reflita constantemente sobre quem nós somos, o que estamos fazendo, qual objetivo a gente quer alcançar. E se fizermos assim, irmãos, o sucesso será inevitável, assim como uma mãezinha grávida anseia e aguarda pelo momento do parto, do nascimento da criança. Ninguém pode segurar. Ninguém pode dizer, olha, hoje esse neném não vai nascer hoje. Se a natureza determinou que é hoje, tem um médico que dá uma inibina na veia para tomar, para segurar as contrações, mas a natureza, irmão, ninguém segura. Esse processo natural ninguém impede. Assim é a palavra de Deus na tua vida. Pelas tuas ações virão as reações. A semente lançada na terra vai brotar, seja boa ou seja ruim. Deus te promete por essa palavra, pela tua boa semente, uma árvore frondosa e boa está nascendo aí na tua vida em nome de Jesus. Crê nessa palavra. Ouve essa orientação, compartilha, faz alcançar muitas pessoas. Talvez tenha um coração duro aí, que ao ouvir essa palavra vai dizer, é isso. É só largar o cabo de guerra. É só largar a espada. A briga acaba e a paz volta a reinar. Deus seja louvado. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus.